Linguagem C, aula 2.1, professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Programa que calcula a soma de um intervalo entre dois números. Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre um programa que recebe dois números e calcula a soma do intervalo entre esses dois números. Por exemplo, se o usuário digitar 7 e 10, então ele vai somar 7 mais 8 mais 9 mais 10 e vai exibir o resultado 34. Porém, às vezes o usuário não quer que o primeiro número seja incluído na soma. Então aí ele vai somar 8 mais 9 mais 10 e vai exibir o resultado 27. Ou então o usuário não quer que o segundo número seja incluído na soma. Então ele vai somar 7 mais 8 mais 9 e vamos ter como resultado 24. Ou então o usuário não quer que nem o primeiro e nem o segundo número seja incluído na soma. Então vamos ter apenas 8 mais 9, que é igual a 17. Neste programa vamos ver o operador lógico E. Esse operador lógico em linguagem C é representado por dois E comerciais, tá? Dessa forma aqui. O E comercial duas vezes, tá? Um duplo E comercial. Esse duplo E comercial significa I. Então, por exemplo, se x é maior que y e y é maior que z, tá? Então esse E aqui será representado por I comercial e comercial. E este C será representado por if. Operador de atribuição. Sinal de igual, tá? Então, o que faz esse operador? Ele atribui um valor da variável que está à direita para a variável que está à esquerda, tá? Ou então pega esse valor que está à direita e atribui para essa variável que está à esquerda, tá? Então aqui neste caso eu estou dizendo que x vai receber o valor de y. Operador relacional duplo sinal de igual, tá? Então aqui nós temos sinal de igual duas vezes. Este operador relacional ele é utilizado para fazer comparações, como por exemplo, se x for igual a y, tá? Então veja que aqui é uma operação diferente. Aqui ele está perguntando se é igual, tá? E aqui ele está atribuindo este valor aqui de y para x, tá? Então aqui é uma atribuição de um valor, tá? Eu estou pegando esse valor e jogando para cá. Aqui eu não estou pegando esse valor e jogando para cá. Eu estou perguntando se esses dois valores são iguais, tá? Então eu estou fazendo uma comparação. E aqui eu estou fazendo uma atribuição. O operador relacional normalmente é utilizado com o if, tá? Ele geralmente é utilizado com o if, tá? Então, às vezes, para quem está iniciando em linguagem C, fica meio difícil saber quando vai usar um só sinal de igual ou dois sinais de igual, tá? Então, se você estiver usando o if, então você vai ter que usar dois sinais de igual, tá? Se você estiver perguntando se x for igual a y, aí você tem que usar os dois sinais de igual,
Operador de incremento. Tá? O que é incremento? Incremento é aumento, acréscimo. Tá? Mais. Então ele é muito utilizado quando eu tenho uma certa variável do tipo inteiro, tá? E ao lado dessa variável eu coloco assim, ó, mais. Então aqui i seria uma variável do tipo inteiro e mais significa o quê? Significa que o i vai ser igual ao próprio i mais 1. Tá? Então eu estou aumentando, eu estou incrementando o valor de i. Tá? Então eu estou aumentando o valor de i de 1 em 1. Tá? Então, por exemplo, se em um determinado programa, ali naquele momento, o meu i está valendo 3. Então, quando passar aqui por i++, o i vai passar a valer 4, porque o i vai ser igual ao próprio i, que é 3, mais 1. Então, esse i aqui vai ser igual a 4. Aqui o /n serve para quê? Serve para pular linha. Tá? Também vamos utilizar no nosso programa o código ASCII. Tá? O que é o código ASCII? É uma sigla em inglês para Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informação. Tá? Então aqui na tabela ASCII, o código 161 é I com acento agudo e o código 163 é U com acento agudo. Tá? Então, aqui na linguagem C, para que apareça a acentuação, nós temos que utilizar o código ASCII. Tá? Ou então o código hexadecimal, que nós vamos ver em outras aulas. Então aqui nós temos as nossas bibliotecas, que serão fundamentais para que esse programa possa funcionar. Tá? Então aqui, essa primeira biblioteca, stdio.h, ela é utilizada para funções em geral que temos aqui no nosso programa, tá? Como printf, scanf, tá? Então, várias funções que alguns chamam de comandos, tá? Mas na verdade não são comandos, são funções, tá? Então, para que essas funções funcionem, temos que incluir aqui esta biblioteca. E aqui stdlib.h é para a função system, que nós vamos utilizar no final do nosso programa aqui, tá? Que eu estou utilizando o System Pause, tá? Que é para que aquela janela do programa, quando a gente executa, normalmente é uma janela preta, né? Ela não feche automaticamente, porque se ela fechar automaticamente, a gente não vai ver os resultados, não vai ver as mensagens que o programa quer passar, tá? Então eu preciso fazer uma pausa para que essa janela não seja fechada automaticamente, tá? Então, nós vamos ver aqui o que é uma função. Uma função é um grupo, é um conjunto de instruções, né, de comandos, que nós damos, né, um nome. Então, aquele bloco ali, por exemplo, calcula a porcentagem de aumento de um determinado salário, né? Então aquele bloco ali ele vai receber o nome de calcula a porcentagem, tá? Então esse bloco é uma função, tá? Então a função é um bloco, é um grupo, é um conjunto de instruções que recebe um nome. Então aquele bloco ali ele vai ter que ter um nome, tá? Como aqui, ó. Então aqui main é uma função. A função ela tem o abre parêntese e fecha parêntese, tá? E também tem um abre chave e um fecha chave que vai vir lá no final, tá? Esse outro fecha chave aqui tá fechando
essa função, tá? Então, main é a nossa função principal aqui do programa, é onde o programa ele começa a ser executado, tá? Se não tiver a função main, ele não vai saber por onde começar, e aí não vai conseguir executar nada, tá? Então aqui, main é a nossa função principal. Ela executa todas essas instruções aqui, tá? Ela tá, no caso, no meu programa aqui, ela vai executar todas essas instruções. Então, por isso que a gente disse que é um bloco, é um conjunto, é um grupo de instruções, tá? E aí, esse bloco recebe um nome, tá? Então, para que eu possa executar essas funções, eu vou ter que me referir a esse nome aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu quero calcular a porcentagem de aumento do salário, eu vou chamar a função calcula porcentagem, tá? E assim por diante. Então, aqui primeiramente vamos ter a nossa declaração de variáveis desse programa. Então, do tipo inteiro, nós vamos ter uma variável chamada contador, que justamente vai ficar contando 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? A variável soma, que vai nos exibir ali o resultado final do intervalo. A variável número 1, que vai receber o primeiro número que o usuário digitar, e a variável número 2, que vai receber o segundo número que o usuário digitar. Aqui também nós vamos ter as variáveis menor e maior, tá? Então, durante o programa aqui, nós vamos descobrir qual foi o menor número que o usuário digitou e qual foi o maior número que o usuário digitou, tá? Isso aí vai ser importante porque os nossos cálculos eles vão ser baseados em cima do menor número e em cima do maior número, tá? Isso porque às vezes o usuário digita o maior número primeiro e o menor depois, tá? Então, para evitar que aconteça algo errado, tá? A gente no próprio programa já descobre qual é o menor e qual é o maior, tá? Então, independente do usuário digitar o menor primeiro ou o maior primeiro, nós vamos saber qual é o maior e qual é o menor. Tá? Isso aí evita que ocorra algum erro no programa, algum erro nos cálculos. Tá? Também temos aqui mais duas variáveis, são do tipo char. Tá? Então, char serve para caracteres. Tá? Então, ela aceita qualquer tipo de caractere. Ela aceita um enter, ela aceita um espaço, ela aceita um em branco, ela aceita um número, aceita um sinal de pontuação, aceita uma letra, aceita um símbolo, tá? Então ela aceita qualquer tipo de caractere. Então nós vamos ter aqui a variável primeiro e segundo, que é justamente para o usuário responder se ele quer que o primeiro número seja incluído na soma e se o segundo número seja incluído na soma. Preciso mencionar para vocês que aqui, desta forma que as variáveis estão declaradas, elas só podem armazenar um caractere, tá? Então pode ser um espaço em branco, pode ser vazio, pode ser um número, pode ser uma letra, pode ser um símbolo, tá? Mas não mais que um, tá? Então se eu quiser armazenar mais que um, aí já é um pouco diferente disso aqui, tá? Que nós vamos ver em aulas posteriores. Agora vamos fazer a parte da leitura dos dados, ou seja, a parte em que o usuário vai digitar os dados, tá? Nessa parte aqui vocês vão notar que nós temos uma quebra de linha em string, tá? O que seria isso? Bom, aqui no deve-ser, a string ela aparece na cor vermelha, tá? E o que seria a string? A string seria um conjunto de caracteres, tá?
Para simplificar, podemos dizer que é um texto, tá? Mas tecnicamente não é conhecido como texto. Tecnicamente é conhecido como conjunto de caracteres ou cadeia de caracteres, tá? Então, uma string pode receber letras, números, sinais de pontuação, símbolos, espaços em branco e etc. Tá? Ela pode receber qualquer tipo de caractere. Então, nós temos aqui uma string e aqui no deve ser, na linguagem C, nós não podemos quebrar uma string simplesmente, dizer, vou continuar na próxima linha, tá? Não podemos fazer assim indiscriminadamente. Nós temos que avisar o compilador que a string vai continuar na próxima linha, tá? Então aqui eu fecho a string, ó, que eu estou fechando a string e abro novamente na linha de baixo, tá? Então eu tenho que fechar aspas lá em cima e abrir aspas aqui embaixo, tá? Aí ele vai colocar todo um ao lado do... vai colocar esse que está embaixo, continuando o que está em cima, tá? Agora, se eu não fechar aspas aqui, vai dar um erro, tá? Porque a string, ela sempre tem que abrir aspas e fechar aspas, tá? Na mesma linha. Não pode abrir aspas em uma linha e fechar aspas em outra linha, tá? Então, utilizando aqui a função printf, eu vou informar entre aspas o seguinte: soma dos números de um intervalo entre dois números, tá? Então isso aqui vai ser o título do programa, tá? E o que são esses dois números aqui? Esses dois números são para nos dar a letra U com acento, tá? Então aqui eu estou utilizando a tabela ASCII. O código 163 é a letra U com acento, tá? Então aqui na palavra eu informo porcentagem C, onde vai entrar o U com acento, tá? E depois aqui que eu fechei a string do printf, depois da vírgula eu informo aqui o número desse caractere que vai entrar aqui, tá? Como são dois caracteres, então eu tenho que informar na ordem, tá? Então, primeiro que vem aqui, tem que informar primeiro aqui. Aí o segundo que vem aqui, eu tenho que informar que vem aqui, tá? Em segundo lugar. Então, como os dois são o mesmo caractere, não vai dar problema nenhum. Só que se forem caracteres diferentes, eu não posso inverter, tá? Se aqui é o primeiro, eu tenho que colocar o primeiro aqui. Se aqui é o segundo, eu tenho que colocar em segundo lugar aqui, tá? Então, nós temos aí o seguinte: peço ao usuário digite um número do intervalo, tá? E vou ler esse número através da função scanf, tá? Como é um número inteiro, então eu informo aqui porcentagem de entre aspas, tá? Esse porcentagem de entre aspas está indicando para o scanf que ele vai ler o número inteiro, tá? E aí aqui o e comercial e o nome da variável. Então ele vai guardar esse número que foi digitado dentro da variável número 1, tá? Então não esqueçam aqui do e comercial, tem que vir junto ao nome da variável. Se vier um espaço aqui, ou se você esquecer o e comercial, então vai dar erro, tá? Daí eu peço para digitar o número 2 e leio o número 2. Aí depois vem a pergunta: deseja que o primeiro número seja incluído na soma? Tá? Aí eu leio a resposta através do scanf, tá? Como é só um caractere que eu vou ler S ou N, tá? Então, como é só um caractere, eu vou informar aqui porcentagem C, tá? Vou ler o S ou N que o usuário digitar e vou guardar aqui dentro da variável primeiro,
tá? Notem que eu deixei aqui um espaço em branco, tá? O scanf ele tem algumas exigências, né? Que se não forem seguidas ele acaba pulando a linha, acaba não lendo o valor, tá? Então o scanf ele já vem com um enter automático dentro dele, tá? Então às vezes por causa desse enter aí, às vezes dá algum problema, ele não lê o que a gente está pedindo para ler, tá? Então neste caso aqui, se eu deixar espaço em branco, ele vai ler, tá? Agora se eu não deixar espaço em branco, pode ser que ele não leia, tá? Aqui. Então aí depois eu peço, deseja que o segundo número seja incluído na soma, tá? E aí guarda esse valor dentro da variável segundo, tá? Então essa foi a parte da leitura dos dados. Agora todas as variáveis aqui já estão com algum valor dentro delas, tá? Agora eu vou verificar qual é o menor e qual é o maior número, tá? Então, para verificar é simples. Eu vou perguntar se o número 1 for menor que o número 2, então o menor vai ser o número 1 e o maior vai ser o número 2, tá? Else que quer dizer senão, né? Se o menor não for o número 1, logicamente o menor vai ser o número 2, tá? E assim por diante. Então o maior vai ser o número 1, tá? Então se isso aqui não for verdadeiro, então ele vai jogar para dentro do menor o número 2 e para dentro de maior o número 1, tá? Aí agora eu já sei qual é o menor e qual é o maior, tá? Aí eu vou pegar novamente e vou jogar o valor que está em menor para número 1, tá? Então o número 1 vai ser o menor número. E vou pegar o valor que está em maior e vou jogar para dentro do número 2, tá? Então o número 2 vai ser o maior número. E vou pegar o valor que está no número 1 e vou jogar para dentro do contador, tá? Então, para explicar melhor o programa, nós vamos trabalhar aqui fazendo de conta que o usuário digitou 5 e 7, tá? Ou 7 e 5, não tem problema. O que importa é que o número 1, de qualquer modo, vai ficar valendo 5 e o número 2 vai ficar valendo 7, tá? E aí nós vamos jogar para dentro do contador esse valor 5, que é o valor de número 1. Se primeiro for igual a sim, e se segundo também for igual a sim, né? Então é porque o usuário quer que os dois números, o 5 e o 7, sejam incluídos na soma. Então nós vamos utilizar aqui o while, que significa enquanto, né? Então, enquanto o contador for maior ou igual ao número 1, tá? O contador ele já começa valendo o mesmo que o número 1, tá? Que nós já vimos aqui, ó, o contador é igual ao número 1, tá? Então, o contador está valendo 5 aqui, tá? E o número 1 também está valendo 5. Então, essa parte é verdadeira? Sim, é verdadeira. E o contador for menor ou igual ao número 2, tá? Então o número 2 é 7 e o número 1 é 5, né? O contador também é 5. Então 5 é menor que 7? Sim. Então tudo isso aqui é verdadeiro, tá? Então nós estamos vendo aqui o operador e, como já foi explicado para vocês, tá? Então, quando eu tenho operador e, eu tenho que ter todas as partes aqui como verdadeiras, tá? Então, essa parte tem que ser verdadeira e essa parte tem que ser verdadeira. Se não for, se alguma dessas partes não for verdadeira, ele não vai entrar aqui no corpo do while, tá? Para
que ele entre aqui, todas as partes têm que ser verdadeiras, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: a soma vai ser igual à própria soma, tá? Lá em cima nós vimos que a soma ela começa valendo zero, tá? Soma é igual a zero. Então, ele vai dizer que a soma vai ser igual à própria soma mais o contador, tá? Então aqui a soma está valendo zero, mais 5, a soma vai passar a valer 5, tá? Isso na primeira vez que ele fizer isso aqui, tá? Só que ele vai fazer isso enquanto o contador aqui for menor ou igual ao número 2, que é 7, tá? Então nessa linha aqui ele vai aumentar o contador, então o contador agora vai passar a valer 6. Aí ele volta aqui, vê que o contador ainda é menor que 7, ele continua, volta e faz aqui de novo, tá? Então a soma que está valendo 5 agora, vai somar com o contador que agora está valendo 6, porque aqui nessa linha ele aumentou o contador para 6, tá? Lembra que que nós falamos aqui, ó, sobre esse operador de incremento, né? Mais, que ele aumenta o valor da variável em mais um, tá? Então o contador passou a ser 6. 5 mais 6, então a soma passou a ser 11. Aí ele volta aqui e vê que o contador ainda é menor que 7, ele continua. Então agora ele vai fazer o seguinte: 11, ele vai fazer o 11 que deu aqui, tá? E o contador que foi aumentado para 7, tá? Então aí 11 mais 7 vai ficar 18. Então, contador, a soma fica valendo 18. E o contador aumenta para 8 agora. Aí ele volta aqui e vê que o contador já não é mais menor ou igual a 7. Então ele sai desse while aqui, tá? Então quais valores nós obtivemos? Nós obtivemos o contador valendo 8, a soma valendo 18, tá? Então, para que vai servir esse valor aqui, 18? Esse valor de 18 é justamente o valor da soma, tá? Porque 5 mais 6 são 11, 11 mais 7 são 18, tá? Então a soma do intervalo entre 5 e 7 é igual a 18, tá? Então esse valor é que eu vou exibir lá na tela para o usuário, tá? Eu vou exibir aqui, ó. Vou utilizar o printf aqui e vou exibir na tela a seguinte mensagem: soma dos números de 5 a 7, tá? Então eu estou trabalhando com 5 e 7. Então aqui vai ser soma dos números de 5 a 7. É igual a 18, tá? Então vamos entender aqui esse printf aqui, ó. Que nós temos aqui três, ó. Temos aqui esse porcentagem C, que vem primeiro. Ele aqui é o U com acento, é o código 163, tá? Depois eu tenho mais um porcentagem D, que é em segundo lugar. Então em segundo lugar é o número 1, tá? Que é 5 no nosso exemplo. Depois um outro porcentagem D, agora em terceiro lugar é o número 2, tá? Que é o 7 no nosso exemplo. E aí mais um porcentagem D, que vai ser o 18. Esse 18 é o valor da soma, tá? Então aqui, ó, eu tenho que guardar a mesma ordem, tá? Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Esses quatro valores vão ser jogados nessa ordem aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? E aqui estou pulando 3 linhas e estou dando um System Pause para ele pausar a tela, tá? Então, agora nós passamos para o caso em que
o usuário vai dizer o seguinte: o usuário vai falar que não quer que o primeiro entre na soma, mas ele quer que o segundo entre na soma, tá? Então aqui eu vou ter que aumentar o valor do contador em 1, tá? Por quê? Porque lembra que nós falamos que o contador é igual ao número 1, né? Então, no nosso exemplo, o contador estaria valendo 5, tá? Então, só que eu não posso começar do 5, eu tenho que começar a partir do 6. Por que começar a partir do 6? Porque o usuário não quer que o 5 entre na conta, tá? Então, eu aumento o valor do contador para 6. E aí sim, eu começo os meus cálculos, tá? Eu digo, enquanto o contador for maior que o número 1, por que maior que o número 1? Porque agora o contador vai começar em 6, então ele vai ser maior que 5, tá? E enquanto o contador for menor que o número 2, menor ou igual ao número 2, que é 7, tá? Então aí ele faz o mesmo processo aqui, ó, que nós vimos acima. Soma é igual a soma mais contador, contador aumenta de 1 em 1, tá? E existe um outro caso que o usuário diz que não quer que o primeiro entre na soma e também não quer que o segundo entre na soma, tá? Então aqui novamente vou ter que começar a partir de 6, tá? Aqui maior que o número 1, ou seja, tem que ser 6 ou mais, e menor que o número 2. Por que menor que o número 2? Porque ele não quer que o segundo entre na soma. Ele não quer que o 7 entre na soma. Então aqui não pode ser menor ou igual a 7, tem que ser menor que 7. Tá? Porque se eu colocar menor ou igual a 7, o 7 também vai entrar. Só que nesse caso eu não quero. Tá? E o último caso é quando o usuário quer que o primeiro entre na soma. Então vai ser aqui, ó, menor ou igual, não tem aquele contador mais, por quê? Porque ele quer que o 5 entre na soma. Então eu vou partir do 5 aqui, tá? E ele não quer que o segundo entre na soma. Ah, então aqui eu não vou poder colocar sinal de igual, tá? Não vai poder ser menor ou igual a 7. Vai ter que ser menor que 7, que se eu colocar menor ou igual a 7, ele vai incluir o 7 na conta, tá? Então dessa forma aí está terminado o nosso programa. Se eu apertar aqui F9, vocês já vão ver a execução dele, tá? Então ele está compilando aí, vai executar, tá? Então primeiro número 5, segundo o outro número, né, 7. Deseja que seja incluído o primeiro? Sim. Deseja que o segundo seja incluído? Sim. Então, Enter. Vejam aí, ó, a soma entre 5 e 7, 18, né? 5 mais 6, 11, mais 7, 18. Então, está aí funcionando o nosso programa.